Você já parou para considerar o imenso, muitas vezes subestimado, poder inerente às coisas que escolhemos não dizer? É uma verdade profunda que algumas coisas são, de fato, melhor não serem ditas, mas existe uma camada ainda mais profunda de sabedoria a ser descoberta, que um número ainda maior de coisas é melhor não ser compartilhado, guardado dentro do cofre sagrado de nossa própria consciência. Por eras que remontam à vasta tapeçaria da história humana, a ascensão dramática e a queda catastrófica de indivíduos poderosos, de reinos inteiros e de impérios em expansão, frequentemente dependeram precariamente de um único segredo revelado descuidadamente. Os segredos, em sua própria essência, exercem um poder incrível e formidável. Eles servem tanto como escudos impenetráveis para proteger nossos santuários mais íntimos, quanto como espadas afiadas que podem ser empunhadas com precisão estratégica, mas também podem, paradoxalmente, levar à nossa ruína final se mal manuseados. Mas e se, aninhados no reino do conhecimento e da experiência humana, existissem alguns segredos tão vitais, tão fundamentalmente essenciais para o nosso bem-estar e integridade, que jamais, em quaisquer circunstâncias comuns, fossem revelados a qualquer pessoa? Os antigos estoicos, aqueles profundos filósofos da resiliência e da fortaleza interior, conheciam esses segredos intimamente e bem. Praticavam com disciplina inabalável uma arte sagrada de silêncio e profunda discrição que os protegia ativamente de danos externos e preservava meticulosamente sua dignidade inata contra as forças corrosivas do mundo. Neste vídeo abrangente, embarcaremos em uma discussão profunda e reflexiva sobre 10 assuntos específicos que recomendamos enfaticamente que você mantenha em segredo, adotando uma mentalidade estoica e nunca revele a ninguém. Cada um desses assuntos é crucial por si só e, talvez mais importante, todos estão profundamente interligados, formando uma filosofia coesa de vida discreta. Portanto, é absolutamente essencial que você fique atento até o final do vídeo para descobrir todo o alcance do porquê essa prática é tão transformadora. O primeiro assunto que devemos explorar são as batalhas internas silenciosas que você trava continuamente. Por trás de cada rosto que você encontra neste mundo agitado, existe um universo inteiro e complexo de histórias pessoais. Algumas dessas histórias são cantadas em voz alta para todos ouvirem, mas a vasta e esmagadora maioria é mantida cuidadosamente abafada e guardada. Essas narrativas pessoais silenciosas, tão intrinsecamente tecidas a partir dos nossos desafios mais profundos e das nossas lutas mais pessoais, muitas vezes possuem um poder imenso e transformador. Por que isso acontece? Porque são essas mesmas batalhas que moldam ativamente o nosso caráter, que moldam as nossas perspectivas únicas sobre a vida e que implacavelmente nos levam aos nossos limites absolutos, forjando-nos nas chamas mais ardentes da adversidade. Epicteto, o grande pensador estoico, nos lembra sutilmente de uma verdade fundamental. Não é o que acontece com você que define sua experiência, mas como você escolhe reagir a ela que realmente importa. Aninhado confortavelmente nessas palavras atemporais, está o eco tênue de incontáveis momentos privados em que lutamos ferozmente com nossos próprios pensamentos, sobrecarregados por fardos sobre os quais o mundo exterior não sabe absolutamente nada. Agora, essa profunda percepção significa que devemos reprimir tudo indefinidamente, sofrendo em isolamento? Absolutamente não. No entanto, trata-se fundamentalmente de discernir com muito cuidado exatamente em quem confiar e determinar o momento mais apropriado para tal vulnerabilidade. Veja bem, todos podem ouvir suas palavras, mas nem todos realmente ouvirão, e menos ainda compreenderão genuinamente a profundidade de sua experiência.
Escolher revelar essas batalhas íntimas é uma prerrogativa pessoal, um privilégio concedido aos outros, e devemos sempre trilhar esse caminho com extrema cautela, compartilhando apenas com aqueles raros indivíduos que comprovadamente conquistaram o sagrado privilégio de sua confiança. No mundo hiperconectado de hoje, existe uma necessidade constante, quase irresistível, de viver a vida inteira abertamente, especialmente dada a onipresença das plataformas de mídia social, onde parece que todos estão compartilhando tudo, desde o café da manhã até seus medos mais profundos. Mas existe uma força imensa, muitas vezes esquecida, encontrada no compartilhamento seletivo e atencioso. Permita que algumas de suas batalhas permaneçam suas e somente suas. Deixe-as servirem como um testemunho de sua resiliência pessoal, uma medalha de honra particular que você se concede. E embora seja indubitavelmente da natureza humana buscar consolo e conforto nos outros, lembre-se sempre de que nem todos os ouvidos estão atentos à delicada profundidade de sua canção pessoal. Às vezes, a bela e complexa música de suas lutas é melhor apreciada nos santuários silenciosos e pacíficos de seu próprio coração. Afinal, como os estoicos acreditavam tão firmemente, a transformação real e duradoura muitas vezes prospera não no barulho, mas na quietude. O segundo assunto diz respeito aos sussurros abafados da dúvida. Você já se viu nervoso à beira de uma decisão importante, apenas para ser puxado de volta no último momento pelas vozes silenciosas e insistentes da sua própria incerteza? Esses sussurros suaves, porém persistentes, sou realmente bom o suficiente? E se eu falhar espetacularmente? São os moradores clandestinos da mente, muitas vezes nos afastando do nosso potencial máximo. Embora seja incrivelmente tentador gritar essas inseguranças aos quatro ventos, na esperança desesperada de que alguém as ouça e as refute, um estoico experiente compreende a profunda gravidade de mantê-las escondidas, pelo menos até que sejam plenamente reconhecidas, compreendidas e abordadas internamente. Por que, você pode perguntar, deveríamos fazer isso? Pois, como sugere a antiga sabedoria dos corredores do estoicismo, não são os eventos externos em si que nos perturbam, mas sim nossos próprios julgamentos sobre esses eventos. Essa percepção crucial implica que confrontar nossos diálogos internos de frente, em vez de amplificá-los para o mundo inteiro ouvir, pode ser uma experiência incrivelmente transformadora e empoderadora. O mundo moderno, especialmente em sua forma atual, frequentemente tem uma maneira perversa de multiplicar nossas inseguranças por 10. Você compartilha um único momento de dúvida e, de repente, há uma torrente de conselhos não solicitados, muitos deles conflitantes e contraditórios, aumentando a já avassaladora cacofonia de confusão. Em vez disso, recomendo que você considere adotar uma abordagem radicalmente diferente. Engaje-se com esses sussurros diretamente na arena silenciosa e privada da sua própria introspecção. Deixe que sua própria compreensão e raciocínio sejam o árbitro final, não as opiniões dispersas e muitas vezes equivocadas de inúmeras outras pessoas. Desafie essas vozes negativas, converse com elas e talvez até raciocine com elas calmamente. Em uma era em que cada emoção passageira pode rapidamente se tornar um espetáculo público, há um poder incomparável e sereno em valorizar a solidão, especialmente quando se trata de domar as vozes indisciplinadas da dúvida. Essas vozes exigem sua atenção total e compassiva, não o olhar fugaz e frequentemente superficial do mundo. Não é infinitamente mais sensato consertar primeiro os vazamentos do seu barco em particular, com cuidado e paciência, em vez de convidar impulsivamente uma plateia para vê-lo potencialmente afundar? O terceiro assunto que você deve proteger são seus planos para o futuro.
Você já sentiu intensamente o peso do olhar curioso de outra pessoa sobre você, que silenciosamente se perguntava sobre seu próximo passo na vida? Há algo profundamente fortalecedor e estrategicamente sensato em se apegar aos seus planos para o futuro, suas aspirações, sonhos e ambições, com uma reserva silenciosa e digna, em vez de deixá-los se tornarem conversas casuais à mesa de jantar para outros dissecarem. Ao não revelar cada detalhe intrincado, você mantém um elemento crucial de mistério e imprevisibilidade que pode lhe ser muito útil. Vivemos atualmente numa era em que todos parecem tão ávidos por partilhar cada pensamento, mas há uma força inegável em guardar as cartas na manga, em deixar que as suas ações falem mais alto do que as suas palavras. A história oferece-nos inúmeros exemplos de indivíduos que se vangloriaram prematuramente dos seus grandes planos, apenas para os verem ruir. Tomemos como exemplo Napoleão Bonaparte. O seu gênio militar era verdadeiramente incomparável, mas o seu notório excesso de confiança, o seu hábito de divulgar os seus planos e a sua subestimação crônica dos adversários tornaram-se frequentemente no seu trágico calcanhar de Aquiles. A Batalha de Waterloo serve como um lembrete pungente e eterno de que revelar demasiado pode, de facto, levar à ruína final. Da mesma forma, magnatas dos negócios como o enigmático Howard Hughes eram notórios por manter seus empreendimentos e planos às 7 chaves, garantindo que os concorrentes estivessem sempre vários passos atrás, adivinhando seu próximo movimento. É uma lição atemporal sobre o imenso poder da imprevisibilidade e a vantagem estratégica oferecida pela simples discrição. Hoje, estamos mais conectados do que nunca, com as plataformas sociais constantemente nos tentando a anunciar cada intenção, mas o estoicismo nos lembra que há imenso valor em recuar, em adotar uma abordagem mais comedida e ponderada. Ao manter seus planos futuros em segredo, você não apenas protege suas ambições do ceticismo ou da sabotagem externa, mas também se concede a preciosa liberdade de se adaptar, girar e mudar de direção sem o pesado fardo da pressão ou expectativa externa. Enquanto a sabedoria de Sêneca se entrelaça perfeitamente em nossos pensamentos, se uma pessoa não sabe para que porto navegar, nenhum vento é favorável. Este é um lembrete convincente para traçarmos nosso curso com determinação, mas para compartilharmos os detalhes desse curso apenas quando for absolutamente necessário e, principalmente, para compartilhá-lo consigo mesmo, antes de tudo. Manter o seu futuro próximo não significa que você esteja com medo ou inseguro. Pelo contrário, significa uma compreensão poderosa e madura da dinâmica complexa do mundo. Você não está se escondendo por mera questão de segredo. Você está preservando a sagrada santidade da sua jornada pessoal, garantindo que, quando o mundo finalmente testemunhar seus passos, eles sejam firmes, deliberados e sempre estrategicamente um passo à frente. O quarto assunto é a tentação do conforto excessivo. Pode parecer contraintuitivo à primeira vista, mas existe uma sabedoria inerente e profunda em manter em segredo nossas incursões regulares fora da zona de conforto. Quando você compartilha cada desafio, cada aventura fora do seu padrão, a intenção subjacente muitas vezes muda. De repente, você não está fazendo isso por si mesmo, mas buscando validação, aplausos por ser tão corajoso ou ousado. Mas a abordagem estoica autêntica não se trata de validação externa. Trata-se unicamente de crescimento interno e construção de caráter. Da próxima vez que decidir acordar 1 hora mais cedo para ler um livro desafiador ou optar por caminhar na chuva simplesmente para se sentir verdadeiramente vivo, talvez considere guardar isso para si. Não é uma performance para os outros. É uma jornada profundamente pessoal de autodescoberta. Marco Aurélio sussurrou através dos tempos. Pergunte a si mesmo:
É por uma questão de aparências ou por progresso genuíno? Registros históricos falam de Alexandre o Grande e suas conquistas incomparáveis. Mas mesmo ele, em meio a todos os luxos que podia facilmente reunir, frequentemente dormia no chão duro e comia as mesmas rações escassas que seus soldados. Ele fazia isso não para se exibir, mas para se lembrar das duras realidades da vida, para não se perder na névoa sedutora do luxo e do conforto. Podemos não liderar vastos exércitos em batalha, mas nossas batalhas pessoais são tão reais quanto. E nossos desafios não são menos significativos. Em nosso mundo em rápida transformação, onde o conforto muitas vezes está a apenas um clique de distância, lembre-se de que é o vento, a chuva e as trilhas íngremes e íngremes que moldam montanhas imponentes. Da mesma forma, nossos desafios, especialmente aqueles que abraçamos silenciosamente sem alarde, são o que nos molda. É perfeitamente aceitável se deleitar com o conforto quando ele está disponível, mas faça aqueles passeios secretos e pessoais pelo desconhecido e pelo desconfortável. É lá, nesses territórios desconhecidos, que frequentemente encontramos as versões esquecidas e mais fortes de nós mesmos que pensávamos estar perdidas. O quinto assunto são suas vulnerabilidades e fraquezas. Costuma-se dizer que todo herói, por mais poderoso que seja, tem um calcanhar de Aquiles, um ponto vulnerável que, apesar de sua imensa força, pode se tornar sua ruína. Os humanos, em sua natureza belamente imperfeita, são compostos tanto de grandes forças quanto de vulnerabilidades inevitáveis. Essas vulnerabilidades, as partes cruas e delicadas de nossa psique, merecem proteção e reverência, não exposição descuidada. Não se trata de escondê-las ou negar sua existência, mas de tratá-las com o respeito que realmente merecem. Uma voz que lembra Epicteto murmurou através do tempo: o homem não é afetado pelos eventos, mas pela visão que tem deles, sugerindo que não são as nossas vulnerabilidades em si que nos definem, mas sim a nossa perspectiva e relação com elas. Abraçar as suas vulnerabilidades é importante. Elas são marcadores de feridas passadas, lições aprendidas da forma mais difícil e até mesmo os medos de batalhas futuras. Elas também são profundamente pessoais. Transmiti-las indiscriminadamente pode tornar-nos suscetíveis a julgamentos externos, que podem, por vezes, distorcer a nossa própria compreensão ou aceitação delas, levando a mais dor. Ao reconhecermos, em particular, esses pontos fracos, fortalecemos-nos interiormente, garantindo que não sejam explorados ou mal compreendidos pelos outros. Isso nos dá uma oportunidade vital de trabalhá-los diligentemente, de transformá-los de pontos fracos em áreas de profundo crescimento e força. Ao longo da história, muitas grandes figuras tiveram plena consciência de suas vulnerabilidades, mas optaram por mantê-las ocultas, usando-as como motivadores silenciosos em vez de dissuasores. Abraham Lincoln, por exemplo, enfrentou inúmeros fracassos públicos e lutou contra graves crises de melancolia ao longo da vida. Em vez de tornar públicas essas lutas por compaixão, ele as internalizou, permitindo que moldassem sua profunda empatia e sua lendária liderança. Por outro lado, a grande vulnerabilidade de Júlio César residia em sua natureza confiante, particularmente em seus aliados próximos, característica que culminou em seu fim trágico e brutal nos idos de março. Esses episódios históricos ressaltam a imensa importância de reconhecer nossas vulnerabilidades, lidar com elas com o máximo cuidado e garantir que não se tornem nossa ruína. Numa época em que compartilhar demais é frequentemente a norma, a pressão para desnudar a alma, para expor tudo ao público, pode ser avassaladora. No entanto, existe um poder silencioso no silêncio seletivo.
Reconheça suas vulnerabilidades, valorize-as como parte de sua jornada, trabalhe nelas em particular, mas não se sinta obrigado a expô-las para que o mundo inteiro as disseque e julgue. Não há problema em manter algumas páginas do seu livro pessoal fechadas ao público. Afinal, os mistérios têm seu próprio fascínio único e a verdadeira força às vezes reside nos capítulos deixados cuidadosamente sem serem lidos. O sexto assunto são suas queixas pessoais. Dizem que guardar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa pereça. É um peso pesado e inútil sobre os ombros, um murmúrio constante e desgastante no ouvido. No entanto, optar por processar as queixas pessoais internamente, à maneira de um estoico, promove um equilíbrio interior e um autodomínio muito mais saudáveis. Ao optar por não desabafar cada pequena irritação, você cultiva uma força interior resiliente, aprendendo a lidar com os problemas internamente sem dissipar sua preciosa energia externamente. Essa abordagem lembra tocantemente Epicteto, que certa vez refletiu: não são as coisas que nos incomodam, mas o nosso julgamento sobre elas. Pense bem, quando você compartilha cada aborrecimento ou frustração, não está apenas perpetuando a negatividade, mas também, ainda que sutilmente, buscando validação para seus sentimentos. Ao se conter, ao se introspectar primeiro, você se permite o tempo necessário para questionar: essa queixa é realmente válida? Posso controlar a situação? Ela realmente deveria afetar meu estado de espírito a esse ponto? Essa introspecção frequentemente leva à compreensão de que muitas de nossas queixas são transitórias, passageiras e indignas de nossa energia mental. E para aquelas que são válidas, enfrentá-las de frente por meio da ação, em vez de apenas discuti-las indefinidamente, pode ser muito mais satisfatório e produtivo. Olhando para trás, através dos corredores do tempo, descobrimos inúmeras histórias daqueles que deixaram que suas queixas pessoais os consumissem, em última análise, em seu próprio prejuízo. Considere a trágica história de Aaron Burr e Alexander Hamilton. Sua animosidade mútua e queixas pessoais públicas culminaram em um duelo mortal, resultado direto de anos de conflitos públicos e privados. Ambos os homens pagaram caro por isso. Hamilton com sua vida e Burr com sua reputação e sua própria reflexão melancólica sobre suas escolhas. A história deles serve como um lembrete severo e sóbrio das consequências de deixar que queixas pessoais ditem as ações de alguém. A sociedade acelerada de hoje frequentemente nos leva a desabafar publicamente como uma forma de terapia, mas o estoicismo aconselha o oposto. Trata-se de abordar as queixas internamente primeiro, compreender suas raízes com clareza e agir com sabedoria em vez de impulsividade. Da próxima vez que sentir aquela pontada familiar de aborrecimento, pare, respire fundo e reflita. Pergunte a si mesmo se expressar essa queixa mudará alguma coisa para melhor ou se serve apenas para atiçar o drama. Porque às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa disponível. E a paz interior é a vitória final. O sétimo tema são suas conquistas e sucessos pessoais. Há uma satisfação silenciosa e profundamente pessoal em conquistar algo, seja uma pequena meta diária ou um grande marco na vida. No entanto, a correria do mundo moderno frequentemente nos obriga a transmitir imediatamente esses momentos para um público mais amplo. O caminho estoico, no entanto, nos incentiva a abraçar e valorizar nossas realizações, primeiro internamente, em vez de buscar instintivamente validação externa. Por quê? Porque a validação que vem de dentro é sustentável, genuína e inabalável. Anunciar conquistas pode às vezes diluir seu significado pessoal, transformando marcos profundos em meros tópicos de conversa ou objetos de inveja.
Isso não quer dizer que você nunca deva compartilhar suas alegrias com entes queridos. É um chamado para ser mais criterioso, para perceber que nem toda vitória precisa ou merece uma audiência. Trata-se de saber a diferença entre compartilhar alegria autêntica e buscar validação para sua autoestima. Quando internalizamos e apreciamos profundamente nosso próprio crescimento, nos tornamos autossuficientes, extraindo força de dentro de nós mesmos. Essa autossuficiência atua como um escudo, protegendo-nos do fluxo e refluxo imprevisíveis de elogios e críticas externas, que podem ser instáveis. A história oferece muitas histórias, daqueles que alardearam seus sucessos aos quatro ventos, apenas para enfrentar consequências imprevistas. Veja a lenda de Ícaro. Embora seja um mito, ela se baseia em uma verdade muito humana. Exultante com a emoção de voar e ignorando os conselhos cautelosos de seu pai, ele voou muito perto do sol. Suas asas de cera derreteram e ele despencou no mar. Sua arrogância, sua necessidade de ultrapassar limites em nome do orgulho e do reconhecimento, tornou-se sua ruína. Abraçar o sucesso com humildade não minimiza sua importância, reforça seu verdadeiro valor, que é interno. A era moderna, com sua conectividade constante, impõe desafios únicos a essa prática, mas também oferece oportunidades de contenção. Da próxima vez que você conquistar algo significativo, reserve um momento a sós para senti-lo verdadeiramente, para valorizar o esforço que foi necessário. Depois, decida, de forma ponderada e intencional, com quem, se houver alguém, você deseja compartilhar. Deixe que o ato em si seja sua própria recompensa. O oitavo assunto são os desejos silenciosos do seu coração. Você já se deparou com algo minúsculo, aparentemente insignificante, que fez seu coração disparar? Talvez tenha sido um sonho guardado em um canto da mente, um simples desejo de aprender um novo instrumento ou de dançar livremente na chuva. Esses pequenos anseios pessoais muitas vezes permanecem sussurros, facilmente abafados pela cacofonia das nossas responsabilidades diárias e pelo barulho do mundo. É bastante natural querer compartilhar esses momentos fugazes, essas pequenas ambições com os outros. Uma vozinha interior nos diz que, ao compartilhá-los, eles se tornam mais reais. Mas será que é mesmo? Na maioria das vezes, expressar esses sonhos prematuramente pode fazer com que eles sejam pisoteados por opiniões não solicitadas, ceticismo ou até mesmo inveja alheia. Nem todos entenderão por que você quer aprender a tocar o ukulele na sua idade, ou porque de repente começou a se dedicar à jardinagem. E isso é perfeitamente normal. Como disse um filósofo estoico silencioso, transmitindo sabedoria através dos séculos: sonhos sussurrados ao coração são para a alma, não para a multidão. Olhando para a história, o reverenciado filósofo Sócrates nunca registrou seus próprios pensamentos. A maior parte do que sabemos sobre ele vem de seu aluno, Platão. Essa ausência de escritos diretos de Sócrates confere um ar de mistério duradouro em torno de suas verdadeiras crenças e desejos pessoais. Que pequenos desejos ele abrigava em seu coração? Talvez nunca saibamos. E essa é a beleza da questão. É um poderoso lembrete de que nem tudo precisa ser exposto ao consumo público. Alguns tesouros são melhor guardados perto do baú, onde podem crescer sem interferência. Reserve um momento hoje, em um mundo onde tudo parece pressionado a ser exposto, para salvar e proteger os sonhos que você ainda não compartilhou. Deixe-os crescer nos silêncios férteis do seu próprio coração, nutridos pela sua própria crença. Quando eles forem fortes o suficiente para enfrentar o mundo, para suportar aplausos e críticas, então talvez, e só então, considere deixá-los sair. Até lá, guarde-os diligentemente, pois eles são a sua força secreta, a sua silenciosa canção de esperança.
Eles são a magia, esperando para acontecer inteiramente nos seus próprios termos e no seu próprio ritmo. O nono assunto é o seu progresso pessoal. Quando uma lagarta se recolhe em seu casulo, uma transformação profunda e milagrosa ocorre internamente, completamente invisível para o mundo externo. Imagine se essa lagarta sentisse a necessidade de divulgar cada pequeno avanço, cada pequena mudança. Isso não seria apenas uma distração, mas poderia até mesmo atrapalhar sua própria metamorfose, desviando energia para fora. Assim como essa maravilha natural, há uma santidade inegável em guardar para si os detalhes íntimos do seu crescimento e progresso pessoal. Cada passo que você dá para se aprimorar, cada nova compreensão ou momento de autorrealização é um tesouro pessoal. Mas aqui está o ponto crucial. Nem todos os tesouros são feitos para serem exibidos. Alguns são feitos para serem sentidos profundamente, para ressoar nas profundezas do seu ser, onde alimentam um maior crescimento. Não estou aqui para defender o silêncio absoluto. Compartilhar pode, de fato, ser terapêutico e até motivacional para os outros, quando feito de forma adequada. No entanto, os estoicos enfatizam a importância da reflexão pessoal em detrimento da proclamação pública. Sêneca, tecendo sua sabedoria atemporal em palavras, certa vez disse: "Enquanto você viver, continue aprendendo a viver." Observe atentamente que ele não disse: "Continue contando a todos como você vive." Vivemos em uma época em que documentar a vida se tornou quase uma segunda natureza, um reflexo. A pressa em tuitar um pensamento, compartilhar um marco pessoal no Instagram ou fazer um vlog sobre uma luta interior pode, às vezes, ofuscar a essência da experiência em si. Antes de compartilhar, pare e pergunte-se honestamente: isso é para a validação externa ou para uma conexão genuína? A diferença importa profundamente. Retomando os estoicos e talvez refletindo sobre as meditações de Marco Aurélio, há uma constatação fundamental. O universo é transformação. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. A transformação é uma jornada profundamente pessoal e as opiniões sobre ela são numerosas e variadas. À medida que você navega pelas vastas águas do seu próprio crescimento pessoal, às vezes é muito mais poderoso remar silenciosamente do que anunciar cada mudança de direção e ajuste para uma plateia. Em última análise, seu destino final, seu eu evoluído e mais forte, falará mais alto do que qualquer atualização de status jamais poderia. O 10º e último assunto é o suave fluxo e refluxo das suas emoções. A rica tela da vida é pintada com os amplos traços de felicidade, tristeza, amor, raiva e inúmeras outras emoções. Embora tenha se tornado muito comum hoje em dia exibir publicamente nossas emoções, especialmente em uma era de atualizações de status e stories em tempo real, há um poder silencioso e imenso em guardar alguns dos seus sentimentos para si mesmo. O ato de contenção não se trata de supressão ou negação. Em vez disso, trata-se de compreender que os sentimentos são experiências profundamente pessoais, complexas e multifacetadas. Compartilhá-los em tempo real pode nem sempre capturar sua verdadeira essência, e às vezes o mundo externo simplesmente não é gentil com emoções cruas e vulneráveis. Como um estoico poderia sutilmente nos lembrar, as emoções, quando suavemente contidas e examinadas em particular, desdobram-se em seu próprio ritmo natural, revelando camadas de compreensão que muitas vezes deixamos passar despercebidas na pressa de divulgá-las. Pense no renomado imperador estoico Marco Aurélio. Como imperador de Roma, ele ocupou um dos cargos mais poderosos do mundo e, no entanto, suas reflexões pessoais mais profundas, repletas de profunda emoção e dúvida, foram capturadas em suas notas privadas, que hoje conhecemos como meditações.
Não eram grandes proclamações públicas destinadas a aplausos. Eram reflexões íntimas destinadas apenas a ele, um diálogo privado para autoaperfeiçoamento. Sua hesitação em demonstrar publicamente cada momento de introspecção nos oferece um espelho valioso para nossas próprias vidas. Quantas vezes paramos para realmente nos sentar com nossos sentimentos, para compreendê-los antes de projetá-los nas redes sociais? O mundo de hoje frequentemente elogia aqueles que reagem rapidamente, mas lembre-se, há profunda sabedoria em permitir que as emoções se acalmem para realmente compreender suas raízes e suas mensagens antes de compartilhá-las com os outros. Nem tudo justifica uma publicação imediata ou uma história. Alguns sentimentos, quando preservados e refletidos em particular, amadurecem em compreensões mais profundas ou se transformam em algo completamente diferente, como resiliência ou compaixão. Então, da próxima vez que uma emoção forte surgir dentro de você, talvez dê espaço a ela. Deixe-a respirar dentro de você. Suas emoções são, afinal, sua jornada pessoal pela vasta e variada paisagem da experiência humana. E nem toda jornada precisa de plateia. Alguns caminhos são melhor percorridos sozinho. Suas lições e histórias apenas para serem compartilhadas mais tarde, se e quando o coração realmente desejar. Agradecemos sinceramente por se juntar a nós nesta longa jornada pela sabedoria estoica. Sua audiência e apoio são a base que nos permite continuar trazendo o que esperamos ser um conteúdo esclarecedor para todos os cantos do mundo. Se houver um tópico específico ou uma ideia que você gostaria de ver explorada, não hesite em nos deixar nos comentários abaixo. Suas sugestões são o que alimenta nossa missão de oferecer insights ainda mais profundos a você. E claro, se você encontrou valor no conteúdo de hoje, curta e clique no botão de inscrição para não perder as discussões futuras. Vamos manter a chama do conhecimento acesa juntos. Antes de ir, convidamos você a conferir este vídeo sobre hábitos anti-estoicos que podem estar à espreita em sua rotina diária, muitas vezes sem que você perceba. Obrigado por assistir e, por favor, inscreva-se.